Alô, mais um episódio hoje, o episódio 22. Roda a vinheta. Hoje no episódio 22, nós vamos falar do perdão. Nós falamos da educação pela dor, da educação por, pela, pelos sentimentos, da educação pelo autoconhecimento. Hoje nós vamos falar pelo perdão. Como é que se educa um indivíduo através do perdão? Vamos ver que o perdão não é tão difícil assim quanto a gente está pensando. Muitas pessoas dizem assim, meu Deus do céu, como é que eu vou perdoar? Eu ainda tenho essa mágoa dentro de mim. Aí é que está o X do problema. Esse guardar mágoas. Vamos ver como isso vai funcionar. Estamos na educação pelo perdão. Esse episódio 22. Um dos fatores mais extraordinários no sentido da educação do espírito reside no perdão. Jesus, em muitos momentos, se referiu a esse processo, esse instrumento tão rico, como essencial para a nossa conquista da pacificação interna. A nossa consciência pacificada, sem estar com marcas de mágoa, de ressentimentos, só vai acontecer através do perdão. Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes devemos perdoar? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. No Sermão do Monte, quando nos ensinou a orar, enfatizou a importância do perdão das dívidas, tanto sejam as nossas dívidas como a do próximo. Então, o auto-perdão também funciona nesse mesmo sentido. Perdoa-me as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é assim que a gente faz no Pai Nosso? Será que é hipocrisia? A gente está lá falando do Pai Nosso que está no céu, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí a gente acha que o Papai do Céu vai nos escutar porque eu estou fazendo aquela oração. Mas quando acaba a oração, a minha consciência, como é que está? Será que eu realmente perdoei aos meus devedores? Aí é que está a história. A gente bota na oração, mas não bota na prática. O grau de orgulho ainda na personalidade faz com que a gente se magoe facilmente, se melindre com qualquer facilidade. Qualquer coisinha já fica emburrado, já fica falando que tem ódio, que tem isso, que tem aquilo. As pessoas não sabem realmente viver com a consciência leve. Quando a gente se sente ofendido, a gente reage de acordo com o nível de compreensão. Qual a compreensão que você já está hoje, que já está vendo uma série de resgates na vida, pessoas resgatando fatos justamente de mágoas, agravando as doenças orgânicas em função de guardar mágoas. Se você guarda mágoa, você olha como é que o seu corpo está lá dentro dele, se congelando, sem necessidade. Se o nosso perdão guarda características de generosidade, despojamento, delicadeza para com o outro, é claro, vai mostrar o quê? Uma postura nobre, uma postura elevada, vai mostrar que você realmente já está num grau de compreensão maior. Quando a postura é orgulhosa, prepotente, quando a gente condena o tempo todo, não haverá um verdadeiro perdão. Então eu perdoo, mas eu continuo não querendo olhar a pessoa, eu estou sempre condenando a pessoa, tá vendo lá, eu perdoei, mas ela está fazendo a mesma coisa lá. Ainda bem que eu perdoei. Será que perdoou? Você está acusando? Você está sendo orgulhosa? Você está sendo prepotente diante daquela pessoa? E aí, é assim que você perdoa? Essa atitude pode gerar outras reações negativas daquela pessoa que você viu como ofensor. E ela pode voltar com reações até
piores do que a que você achou que ela tinha feito com você. Criando o quê? Um círculo vicioso de ressentimentos, de mágoas, de ódios. Temos que tomar muito cuidado com isso. O perdão corresponde, em última análise, ao esquecimento de si mesmo. Não é para olhar para você. Primeiro vamos ver se eu perdoo. Eu perdoando não quer dizer que eu tenha sido condenada, que eu tenha sido acusada, que eu tenha sido traída. Esquece os sentimentos daquela situação, senão não haverá perdão. Essa atitude fortalece o nosso espírito, vai nos tornando invulnerável a qualquer tipo de agressão. O Evangelho tem uma porção de falas sobre o perdão. Ele diz: o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal. Se tem um mal muito grande, se você perdoa, você tem uma nobreza muito grande. Se for um mal pequeno e você perdoa, a sua nobreza também está ali. Menor, porque o mal foi menor. É isso que o Evangelho quer dizer. O mérito do bem está na dificuldade. Se você quer realmente fazer o bem e encontrar esse perdão dentro do seu coração, a dificuldade é que exatamente cria o seu mérito. Quanto mais difícil você alcançar essa ideia de perdoar, mais você vai precisar de esforço, sim, de consciência, sim. O verdadeiro perdão, aquele perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Acabou, morreu, esqueceu. Vamos começar daqui para frente. Mesmo que aquela pessoa não esteja mais no seu circuito, mesmo que você não queira aquela pessoa no circuito porque ela é uma pessoa que cria muitos prejuízos, ela não é uma pessoa verdadeira, ela não é uma pessoa que requeira uma confiança. Então você diz para ela: olha, perdoa o que você fez, mas isso aqui não serve para você, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer dessa forma. Procura um ambiente melhor para você. O esquecimento absoluto é para as grandes almas, para aquela que realmente está lá merecendo o aplauso dos espíritos, porque ela esqueceu mesmo. Não tem mais aquilo dentro do coração. Então, esse é o perdão que mostra grandeza espiritual. Não é uma atitude ritualística, formalística, uma aparência. Isso é uma expressão vazia. Não é verdadeiro perdão. É aquela história assim, né? Tá bom, eu perdoo, mas se passar na minha frente, eu sou capaz de virar as costas. Olha só, você está falando lá que perdoou, mas numa expressão que não tem sentido. Por isso, o Evangelho fala de expressão vazia. No momento extremo da sua partida, Jesus ministrou ainda um último ensinamento. Ele estava com os 2 ladrões do lado dele. E ele olhou para o céu. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Com isso, ele estendeu também para todos aqueles ali que colocaram ele na cruz. Ele pediu para perdoar os ladrões e pediu para perdoar aquele povo todo que também não estava sabendo o que estava fazendo. Essa, a derradeira lição de Jesus, foi a do perdão. Por isso, como o perdão é fantástico. O perdão realmente tem mérito na nossa vida e faz com que a nossa vida tenha mérito também. Ele desejou mostrar aos homens naquela hora final que o perdão deve ser exercido em quaisquer circunstâncias. Estava lá, indo para a morte, segundo pessoas que não acreditavam em reencarnação, para ele, para que ele tinha que ter perdão? Ele não ia ter mais vida mesmo? Mas não é bem assim, né? Ele ensinara: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Se você está lá no altar querendo oferecer alguma coisa aos santos, a Deus, seja lá quem for, deixa a sua
a sua lembrancinha lá, a sua oferenda, e vai reconciliar-te com o seu adversário. Agora tem uma coisa importante: qual é o seu maior adversário? Qual é o nosso maior adversário? É o que me xingou ontem? É aquele que está com ódio de mim? Não. O meu maior adversário é esse que está aqui alimentando o ódio, alimentando a vingança. Esse é o meu verdadeiro adversário. Está dentro de nós. Eu tenho que me reconciliar com ele também, para dizer, calma aí, cara. Eu sei, o negócio foi feio e tal, você não gostou, mas eu preciso que você se limpe, que você desista de ficar alimentando isso dentro de mim e vai fazendo as pazes com esse adversário interno, para que você possa realmente abrir caminho para se reconciliar com os adversários externos. Então, sempre é tempo de exemplificar, como ele fez lá na cruz, ele deu exemplo. Praticar um gesto de grandeza moral também a qualquer momento eu posso praticar. Jesus mostrou isso. O perdão deve representar um gesto de nobreza, praticado diretamente junto ao ofensor, na sua presença, olho no olho, para que ele sinta que realmente no seu coração não tem mais nada contra ele. Perdoar é preciso. Kardec obteve nos espíritos o verdadeiro sentido da palavra caridade, como ensinou. O mestre disse para ele: caridade é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Eu falo muito isso. BIP, vamos gravar benevolência, indulgência e perdão. Está lá o perdão dentro do processo todo de caridade. Eu sou caridosa, mas não perdoo? Eu sou caridosa simplesmente por quê? Porque dou roupa para as pessoas que precisam, dou comida para quem tem fome, dou um abraço nas pessoas que estão ali, que muitas vezes eu dou assim meio que hipocritamente, não é bem, né, do coração. Mas e a indulgência? A indulgência de entender que o outro não precisa estar nas mesmas condições que eu, de aceitação, de valor, de conhecimento. Mas o perdão ainda é mais difícil da gente entender como caridade, porque traz grandeza ao nosso coração. Assim, nós estamos fazendo a verdadeira caridade. Não guardamos ressentimentos, nem mágoas, nem desagrados dentro do nosso coração. Por isso a gente tem que fazer as pazes primeiro com nossos adversários internos, para que eles não fiquem guardando mágoa, ressentimentos e desagrados para ficar toda hora no nosso ouvido. Ah, você ainda vai fazer isso? Olha lá, olha quem está passando aí, olha quem chegou. E aí pronto, você cria sempre aquele ranço diante das pessoas. Então, o verdadeiro perdão envolve o esquecimento de tudo que ocorreu, apagamento de todas as lembranças negativas, deprimentes, que pudessem ensejar o desejo de vingança, de desforra, de ódio. Tudo isso é importante apagar. Portanto, lembre-se, perdoar é preciso, perdoar é necessário, perdoar é emergência para tirarmos essas agruras todas do nosso coração. As mágoas trazem doença, ressentimentos trazem doença. Tudo isso traz muita doença no corpo físico. E a gente deixa nódulos lá no nosso perispírito com esse ódio, com esse desejo de se vingar, e a desforra, aquela questão lá, né, de duelar, porque aquilo já foi lá no tempo passado. Então vamos pensar nisso. E você? Você está perdoando? Aquele inimiguinho que deu uma rasteirinha em você, que traiu você. Que indignação! Não guarda indignação dentro do coração. Não guarde mágoa, porque amanhã essas mágoas vão começar a surgir no seu corpo com manchas,
com tumores. A origem dos tumores é a mágoa. A origem dos tumores são os ressentimentos. A origem dos tumores são os ódios. Não há necessidade da gente comprar essas doenças para já na próxima encarnação já ir trazendo esses aborrecimentos, essas tristezas dentro de nós. Vamos olhar e vamos ver em torno quem eu posso realmente chegar e dizer: eu perdoo você. Temos inimigos? Se eu sei quem são os inimigos, chegue e converse sobre esse perdão. Se você não sabe, coloca na sua oração, perdoa os inimigos, mas tem que perdoar mesmo. Porque quando você souber quem é, você já vai olhar de banda assim. Não é para isso. Então lembre, benevolência, indulgência e perdão são da caridade. E a caridade, a gente já falou aqui, que é importante existir na nossa vida. Mas está lá, ó, o perdão como um dos elementos da caridade. Se você se acha caridosa, coloque então o perdão nas suas ações. Aí sim, aí você vai ver se você é caridosa ou não é caridosa. Não esqueçam, coloque aqui seu depoimento. Se você conseguiu perdoar, se você não conseguiu perdoar. Se é difícil para você perdoar. Se você tem um orgulho lá, né, que coloca você numa posição estoica, não, perdoar jamais. Vê quais são as mazelas que você está trazendo para o seu corpo. Fique bem.